Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar um pouco mais sobre o masoquismo. Hoje nós vamos trazer a questão do relacionamento, os padrões relacionais, coisas que aconteceram na infância, como que isso se dá quando a gente fala do masoquista. Vamos nessa então? Bom, o primeiro ponto que a gente tem que trazer aqui é a questão do padrão comportamental. O masoquista traz um comportamento que indica que só podem ser amados a partir do momento que então estão se sentindo ameaçados por algo. Eles guardam esse comportamento. Algumas crianças até mesmo agem assim com os pais para terem a atenção. Elas se sentem sem valor e abandonadas, mas esse pode ser o caminho para conseguirem a atenção e o amor que precisam, pois qualquer forma de atenção dos pais é melhor do que qualquer negligência, qualquer situação que elas se sintam abandonadas. Não é? Há uma proximidade de entendimento do masoquismo com a depressão, uma vez que as duas personalidades podem ser ligadas ao sofrimento. Mas há uma diferença importante, é que na depressão a pessoa sente que não tem ninguém para ajudá-la. Já no masoquismo, a pessoa sente que, se expressar seu sofrimento, poderá suprir essa sensação de abandono, porque alguém poderá vir ajudá-la. Então é uma sensação diferente. O masoquista, muitas vezes, para conseguir a atenção que precisa, acaba por causar a própria dor. Um exemplo disso é aquela criança que diz que vai destruir todos os seus brinquedos se seu pai ou sua mãe for embora ou se não conseguirem o que desejam. Então há uma necessidade de sofrer para ter a atenção e o amor, que até então sente assim esse amor negligenciado. Tá? Logo, uma das características relacionais do masoquista é o medo do abandono. Quando falamos de relacionamentos abusivos, por exemplo, onde a pessoa agredida não consegue lidar com a separação, o que ocorre é que ela pode realmente entrar em um estado depressivo, uma vez que não está mais naquela relação. E isso pode causar um comportamento depressivo, mas esse comportamento depressivo é consequência daquela situação de sofrimento, a qual ela se colocava e mesmo assim tinha a atenção do agressor. Então é muito importante entender essa característica do masoquista, principalmente quando a gente fala de relacionamentos. E quando a gente fala do desejo pela punição, muitas crianças se sentem mais acolhidas pelos pais quando estes dizem ou quando estes ameaçam ou fazem algum gesto dizendo que vão dar uma bronca ou puni-las. Justamente porque nesse momento os pais estão dando mais atenção, mesmo que seja algo ruim. A criança acaba aprendendo que o sofrimento é o preço do relacionamento que precisa sofrer para ter atenção. Algumas pessoas até mesmo chegam a retornar a estes momentos de criança em que eram punidas de alguma forma, justamente para reviverem a atenção de alguém querido. Então, se chega a esse comportamento, querer ser punido, ou lembrar da infância quando era punido, para se sentir mais próximo das pessoas, para se sentir querido. Tá? E quando a gente fala aí dos relacionamentos diários, os masoquistas costumam buscar relacionamentos com pessoas que possam validar o seu comportamento, com pessoas que também se apegam ao sofrimento, pois isso acaba fortalecendo este pensamento de que estão no caminho certo, ou seja, criam uma identidade com essas pessoas que também sofrem. Não é? Lembrando que o comportamento de relacionamento do masoquista é sempre buscar esta situação em que eles podem sofrer e sofrendo então configura que eles podem ter a atenção de que eles querem. Outro aspecto também é que as pessoas masoquistas, pensam que devem recriar relacionamentos sádicos. Assim justificam o seu masoquismo. Então o masoquista vai procurar pessoas que supram essa necessidade de manter o masoquismo, buscando pessoas propensas a serem sádicas ou agressivas para a repetição de momentos de sofrimento em que foram acolhidas. As pessoas de personalidade masoquista sentem um medo constante de ataque à autoestima, à segurança, ao bem-estar físico, mas muitas vezes o masoquista tem uma reação de atacar a si mesmo para não ser atacado primeiro. Isso causa uma sensação de amor e poder. Ao contrário do que muitos podem pensar, nem sempre uma pessoa masoquista também é sexualmente masoquista.
Além disso, pessoas que se relacionam com outras pessoas de personalidade masoquista não são masoquistas. Nem sempre elas têm essa personalidade quando a gente fala da questão sexual. Né? Então, quando nós nos referimos desse ponto, né, da sexualidade masoquista, o masoquista também deve ser melhor avaliado. Né? Nós precisamos avaliar essa personalidade nesse quesito de uma forma diferente. E baseado aí nas teorias freudianas, há uma semelhança entre as dinâmicas sexuais e de personalidade. Só que as pessoas são muitas vezes muito mais complexas e por isso que nós precisamos pesquisar, por isso que nós precisamos entender muito mais este comportamento masoquista. Né? Temos que levar em consideração diversos outros fatores. E trazendo dois exemplos hoje, esses exemplos também estão no livro aí da Nancy McWilliams. Né? Um exemplo que ela traz é em um atendimento, uma paciente que diz que se lembrava de uma situação que estava brincando perto de onde sua mãe passava roupas. Em um momento, a paciente acabou derrubando o ferro e ela se queimou. Nesse momento, então, a sua mãe, quando isso ocorreu, sua mãe a tratou com muito afeto, muito consolo, o que ela conectou com a necessidade de demonstrar sofrimento para se sentir amada. Então esse é um dos exemplos do masoquismo lá na infância, dessa relação e dessa proximidade com as pessoas. Um outro exemplo que nós temos é uma paciente que, quando mais nova, cuidou da sua mãe que teve câncer no colo do útero e passava seus últimos momentos em casa. Ela tinha que fazer tudo pela mãe, trocando curativos, cuidando da mãe para não formar machucados na pele enquanto estava acamada. E a avó dela, vendo todo esse esforço, todo esse comportamento da neta, sempre dizia que ela era uma pessoa que era merecedora de tal reconhecimento pelo sacrifício que estava fazendo. Isso culminou em uma vida de sofrimento para ter o reconhecimento das outras pessoas. Isso também acarretou em querer tratar as outras pessoas sempre com generosidade e repetidos esforços, como se fossem dependentes dela, já que isso traria então essa atenção que ela tanto procurava e esse reconhecimento. Então ela se auto-sacrificava justamente para ter essa reação das outras pessoas e ser acolhida. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenha contribuído. Um abraço e até a próxima.